Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 5, de 1 a 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Irmãos, até aí, na quinta-feira à noite, na sexta-feira depois do culto aqui na igreja, eu comentei com Antônio Lucas acerca deste assunto que eu trataria hoje à noite, e aí ele lembrou que há muitos anos atrás, quando não existia esse templo ainda, quando neste local havia muitas salas, havia um cartaz com este versículo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E eu confesso, irmãos, que durante muitos anos, mesmo depois que aquele cartaz foi tirado daqui, porque as salas foram derribadas para fazermos o templo, eu confesso que eu não conseguia entender o significado disso. Eu não sabia o que Salomão queria dizer com essa expressão: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E é possível que muitos de vocês que estão aqui hoje, eu espero que não, também não façam a mínima ideia do que significa essa expressão: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Mas eu espero que, se você não tem a compreensão dessa expressão, que você vai ter hoje, meus irmãos, um dos maiores privilégios que o homem pode receber do seu Deus é a bênção de poder prestar-lhe culto. É isso mesmo. Um dos maiores privilégios que o homem pode receber do seu Deus é a bênção de prestar-lhe culto. Agora, a pergunta é: o que é culto? Às vezes a gente não pergunta, a gente vai fazendo, e às vezes de uma forma errada. E se alguém perguntar para nós: escuta, defina o que é culto, nós temos dificuldade. Então eu vou, em poucas palavras, definir para vocês o que é culto. Culto é a adoração que devemos a Deus como criaturas suas e filhos seus. É a homenagem de nossos corações agradecidos àquele que nos criou e nos salvou. Então, uma das palavras que podem definir culto é homenagem, é homenagear, é celebrar aquele que nos criou e nos salvou. Mas, irmãos, biblicamente falando, há 4 tipos de culto. 4 tipos de culto principais. Primeiro, é o culto público. Este culto nós oferecemos a Deus aqui na igreja, na companhia de nossos irmãos. É o que está acontecendo neste exato momento. Isso aqui é chamado de culto público. Segundo, culto doméstico. Este culto acontece no lar,
em nossa família. Terceiro, culto individual. Este culto é aquele que prestamos a sós com Deus. E em último lugar, é o culto da vida. Este culto é o mais importante de todos. Este culto acontece em cada momento, com tudo o que nós fazemos. Então são 4 tipos de culto, principalmente à luz da Bíblia. Primeiro, culto público. Segundo, culto doméstico. Terceiro, culto individual. E quarto, culto da vida. Nós precisamos reforçar, irmãos, que nenhum desses 4 tipos de culto é dispensável. Cada um deles tem a sua própria bênção. Culto público, culto doméstico, culto individual e culto da vida. Meus irmãos, esta passagem de Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7, está tratando acerca de como Deus deve ser cultuado. Sabia disso? Esta passagem, Eclesiastes 5, de 1 a 7, está tratando acerca de como Deus deve ser cultuado. Mas talvez você esteja se perguntando, uma vez que existem 4 tipos de culto, de qual deles Salomão está se referindo nesta passagem? Apesar de ser impossível separar um culto do outro, penso que o tipo de culto que o autor de Eclesiastes está se referindo é o culto da vida sendo revelado no culto público. Então, o culto da vida sendo revelado no culto público, ou se você preferir, o culto público revelando o culto da vida. Em outras palavras, irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que nós fizemos pela manhã, a maioria dos que estão aqui esta noite, que nós fazemos praticamente todos os domingos, que é o culto público, este culto será de nenhum valor se ele não for uma extensão do culto da vida que nós prestamos a Deus. Se o culto lá fora for diferente deste culto que nós prestamos aqui na igreja, eu quero dizer para você que este culto que nós prestamos aqui não vale de nada. Aliás, vale sim, para nos condenar diante do nosso Deus. Então, guardem isso com vocês. Este culto aqui, que é uma grande bênção, é um grande privilégio termos esse lugar de adoração a Deus, conforme nosso irmão presbítero na sua oração falou, com esse ar aqui. Eu estou com um pouco de calor ainda, imaginando se não tivesse ligado. Está certo que eu transpiro muito fácil, já foi pior. Mas, irmãos, este local maravilhoso que Deus nos deu, que nós nos reunimos todos os domingos, tanto de manhã quanto à noite, este lugar aqui, esse tipo de culto que nós prestamos a Deus, não vai ter nenhum valor se o culto que nós prestamos lá fora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e boa parte do domingo, não refletir o que Deus requer de cada um de nós. Então este culto que acontece uma vez por semana, ou um dia por semana, em 2 períodos, deve ser a extensão do culto da vida que você presta a Deus lá fora. É aquela mesma ideia, irmãos, que nós vemos em Colossenses capítulo 3, tá? Que nós devemos, tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. E não importa o que você esteja fazendo, não importa com quem você esteja, não importa onde você esteja, você que é crente, você que é servo de Deus, você precisa cultuar a Deus, precisa honrar a Deus, precisa homenagear a Deus em todos os momentos da sua vida. Bom, irmãos, dito isso, como cultuar a Deus? É o que esse texto está nos mostrando, como Deus deve ser cultuado. E eu quero dizer para vocês que, à luz desse texto, nós precisamos entender 2 coisas importantes acerca deste tema, como cultuar a Deus. 2 coisas importantíssimas, fáceis de memorizar, fáceis de guardar e fáceis de entender também, creio eu. Em primeiro lugar, quem é esse Deus que exige
adoração dos seus filhos? Como é que você vai cultuar alguém? Como é que você vai homenagear alguém? Como é que você vai celebrar alguém se você não sabe quem é essa pessoa? Então a primeira coisa para você cultuar a Deus de acordo com aquilo que Ele requer você precisa conhecê-lo. Então a pergunta é: quem é esse Deus que exige a adoração dos seus filhos? Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Deus exige que os seus filhos o adorem. Os filhos de Deus não somente têm a exigência do próprio Deus de adorá-lo, mas também tem na palavra de Deus o direcionamento para saber como que essa adoração tem que acontecer. Em primeiro lugar, quem é esse Deus que exige a adoração dos seus filhos? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, acompanhe comigo. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Apenas essa primeira parte. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Meus irmãos, eu peço que vocês atentem para uma situação que aconteceu muitas vezes, em muitos lugares, talvez não com vocês, porque comigo ainda não aconteceu, mas talvez um dia possa acontecer. Mas imagine a seguinte situação: caso você recebesse uma intimação judicial para prestar depoimento como réu perante uma autoridade pública, como você reagiria? Penso que você procuraria se informar acerca das razões da intimação, buscaria os conselhos de um bom advogado e estaria presente no local, data e hora agendados pela autoridade ou instância em questão. Creio que você pensaria também, com antecedência, em como se apresentar perante essa autoridade pública, ou seja, você escolheria a roupa certa, você escolheria o corte de cabelo certo, e também você escolheria quais e quantas palavras usar, ouvindo mais, falando menos, a fim de não se comprometer sem necessidade. Afinal de contas, dependendo de suas palavras e da decisão desse representante da justiça, isso pode resultar em sua absolvição ou na sua condenação. Meus irmãos, é exatamente isso que você faria. Não tenho dúvida. Se você receber uma intimação como réu para comparecer perante uma autoridade pública, você, certamente, a primeira coisa, você tremeria de medo, de temor, você não entenderia nada. Mas se é uma intimação, você não tem como rejeitar. E aí você iria se preparar adequadamente para poder enfrentar essa questão bastante importante. Pois é, se temos tamanha consideração ao nos apresentarmos perante um representante judicial humano, não deveríamos ter um cuidado infinitamente maior ao nos apresentarmos perante aquele que é revelado na Bíblia como o Deus soberano, o supremo juiz de toda a terra? Irmãos, é impressionante como que os crentes, os cristãos, os evangélicos, quando vão comparecer perante Deus, ou seja na igreja, ou seja em qualquer outro lugar, porque Deus é onisciente, onipresente, nós não nos preocupamos muitas vezes em como nós iremos nos apresentar. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida desta igreja em um item em particular. Eu vou dizer, esta igreja, com raríssimas exceções, se veste adequadamente para participar dos cultos dominicais. Dificilmente nós vemos nesta igreja, especialmente mulheres, trajadas de forma indevida, de forma escandalosa. E isso alegra o meu coração. Eu espero que alegre o seu também. Os homens também, na sua grande maioria, os homens não vêm aqui
trajados de forma inadequada. Por quê? Porque, irmãos, como nós vimos, se perante as autoridades humanas nós nos preocupamos em nos apresentarmos corretamente, adequadamente, usarmos a roupa adequada, o corte de cabelo adequado, as palavras adequadas, por que então, muito mais diante do nosso Deus, não vamos fazer isso? Não vamos fazer isso. Bom, esse é o elogio, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso é o mínimo. É o mínimo que um crente deve fazer quando vai prestar cultos a Deus. Isso é o mínimo. Se o crente não consegue fazer isso, se o crente ele falha nisso, eu não quero nem pensar no restante então da vida cristã, da vida de culto a Deus. Então, como eu disse, este texto de Eclesiastes 5, de 1 a 7, está falando acerca de como Deus deve ser cultuado. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Essa expressão esquisita para muitos de nós, estranha, essa expressão quer dizer isso, que quando você comparecer perante Deus, perante o Senhor dos Senhores, perante o Rei dos Reis, perante o Deus dos deuses, perante a maior autoridade de todo o universo, você não pode comparecer de qualquer jeito. Se por um lado, irmãos, igreja não é lugar de exibir roupa, de desfilar moda, por outro lado também não é lugar de você comparecer de qualquer jeito. Então os dois extremos devem ser evitados. Você se exibir e você também se comparecer de forma relaxada. Mas não estamos falando apenas disso. Isso é o mínimo, como eu disse. É o mínimo. Então se você falhar nisso, eu não quero nem pensar no resto. Se você não se preocupa com isso, eu gostaria de nem pensar no resto. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Meus irmãos, na última vez que eu falei a partir deste púlpito, há 15 dias atrás, vimos que Eclesiastes 3, de 1 a 8, nos ensina que Deus é o soberano Senhor de todos os tempos e de todas as circunstâncias da vida neste mundo. É dele que vem todo o bem, inclusive a sabedoria, a felicidade e a recompensa de todo o trabalho que nós desempenhamos debaixo do sol, isto é, neste mundo caído. Mas esse mesmo Deus julgará toda a impiedade e injustiça nesta terra no tempo designado por ele, conforme Eclesiastes 3, 16 e 17. Meus irmãos, então a primeira coisa que você precisa saber para você cultuar a Deus de forma corretamente é saber quem é esse Deus, é conhecer quem é esse Deus. E aí eu pergunto para você, qual é o conhecimento que você tem de Deus? O que você sabe acerca de Deus revelado na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse? Quanto tempo você tem gastado na sua vida diária para poder conhecer cada vez melhor esse Deus? Como é que você vai cultuar esse Deus corretamente se você mal conhece esse Deus? Foi mais ou menos aquilo que a gente ouviu hoje de manhã. Se você não conhece Deus corretamente e você vai cultuá-lo, você vai homenageá-lo, você vai celebrá-lo, você vai adorá-lo, então você vai arriscar? Você vai chutar? Não, irmãos, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso, porque se fosse assim, Deus não teria se apresentado, Deus não teria se revelado na palavra dele, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Aí Hebreus capítulo 1, nós vemos assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho. Nós conhecemos a Deus através do Filho. Se você não conhece o Filho, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não vai conseguir cultuar a Deus adequadamente. Por quê? Porque é impossível
cultuar a Deus sem conhecê-lo. Então guarda o pé quando entrares na casa de Deus. O que isso significa? Que você precisa entender que quando você vai cultuar a Deus, você precisa conhecê-lo, que você não deve, em hipótese alguma, oferecer a Deus ou se apresentar diante dele do jeito que você quiser. Você não pode fazer isso. Irmãos, eu não tenho dificuldades em receber presentes. Eu não sei você. Eu não sei que tipo de pessoa é você, se você é exigente, se o seu marido for te dando um presente errar, ai dele. Se você receber um presente da sua esposa e ela errar, ai dela. Se você for presentear o seu pai ou sua mãe e ele não gostar, ai de você. Não sei que tipo de pessoa você é com relação a presentes. Eu sei acerca de mim. Se não for para me esculachar, eu aceito qualquer presente. Você nunca vai me ver reclamando quando você me der um presente, mesmo que você tenha errado feio. Eu nunca vou reclamar, a não ser que você esculachou a mim. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Deus não é. Quando se trata de presente, quando se trata de culto, quando se trata de oferta, quando se trata de adoração, ou você oferece a Deus aquilo que Ele prescreveu na palavra dele, ou Deus não aceita e você então está numa situação muito difícil. Quantas vezes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, pessoas foram oferecer a Deus ofertas, foram oferecer culto a Deus, adoração a Deus de forma errada, e houve gente que até foi fulminada, foram mortas pelo próprio Deus, porque ofereceram a Deus aquilo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não ensinava. Eu pergunto, quando você sai da sua casa para vir à igreja, como que é esse preparo? Como é que você faz? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Em primeiro lugar, quem é esse Deus que exige a adoração dos seus filhos? Em segundo lugar, nós vamos ver como deve ser a adoração dos filhos de Deus. Então, uma vez que nós aprendemos, que nós conhecemos à luz da palavra de Deus, quem é o Deus que exige a adoração dos seus filhos, agora, segundo lugar e último lugar, como deve ser a adoração dos filhos de Deus. Como Deus deve receber, qual é o culto que nós devemos prestar ao nosso Deus. E aí, irmãos, precisamos ler o resto do texto. Precisamos ler o resto do texto. Então acompanhe comigo a partir da parte B do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se daria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Ai, Deus! Se você tivesse que ficar com apenas uma expressão deste texto todo que nós temos, sabe qual seria? A parte final. Tu, porém, teme a Deus. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A Bíblia também fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Deus não é brincadeira. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o seu camarada. Deus não é. É muito triste perceber o quanto que as pessoas têm zombado de Deus, tratando Deus como se Deus fosse um igual. Ai, irmãos, eu não quero estar na pele dessas pessoas. E muitas dessas religiosas e até líderes religiosos. Meus irmãos, é claro que não é o nosso objetivo, nem temos momento aqui para fazermos isso. Mas daqui a pouco a gente vai resumir em 3 pontos principais esse texto que a gente acabou de ler, a parte B do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes disso, ouçam o seguinte: neste caso, Eclesiastes estava se dirigindo a todos que pretendessem ir ao templo de Salomão em Jerusalém para prestar culto a Deus na forma de ofertas e sacrifícios, como era esperado. Hoje nós não oferecemos sacrifícios a Deus. Por quê? Porque Cristo, Ele próprio se ofereceu de uma vez por todas. Então nós, hoje, em nome de Jesus, nós cremos que Ele sacrificou-se por nós, e hoje nós cultuamos a Deus em nome de Jesus. Mas naquela época era isso. Salomão estava ali se dirigindo ao povo judeu, que estava caminhando para Jerusalém, para o templo de Salomão, para poder oferecer ofertas e sacrifícios. Contudo, o templo não era apenas o lugar para oferecer sacrifícios, mas também o lugar para ouvir a leitura regular da lei de Deus, bem como as lembranças e advertências dos profetas quanto à desobediência do povo quanto à palavra de Deus. Irmãos, é provável que alguns aqui não entendam isso que eu vou dizer e talvez não aceitem, mas eu tenho aqui o apoio da palavra de Deus. A parte mais importante de um culto, sem dúvida alguma, é o momento da leitura da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Talvez alguns perguntem: pastor, por que numa igreja, num culto, o culto não começa com a pregação da palavra? Sabe por quê, meus irmãos? Um dos motivos é porque a liturgia, aquilo que antecede a pregação da palavra, tem o objetivo de preparar a igreja para o auge, para o momento mais importante do culto, que é o momento da pregação da palavra. Crianças, adultos, para todos que estão aqui esta noite, já contei isso, mas vou falar mais uma vez. Você sabe por que numa igreja evangélica o púlpito fica num lugar elevado e fica também no centro? Não é para o pregador aparecer, não. Se bem que a comunicação fica melhor assim, mas não é por causa disso. Talvez muitos falem: ah, pastor, que legal, na igreja presbiteriana, no culto alto no meio, é bom que o pregador apareça. Não, irmão, não é isso. Mas o motivo é porque a pregação da palavra deve ser o centro do culto. É por causa disso. Não é por causa do pregador, não é por causa do liturgo, é por causa da palavra de Deus. O momento mais importante num culto é o momento da pregação da palavra do Senhor. Não estou dizendo que as outras partes não são importantes, mas esta parte é a mais importante. Lendo a história de Israel, vemos que infelizmente o povo tinha a tendência de oferecer suas ofertas e sacrifícios de maneira mecânica e impensada, sem dar ouvidos ao que Deus dizia na sua palavra. É verdade, é isso mesmo. Lá em Israel já era assim, não é só hoje, já era assim. Pessoas achavam que qualquer coisa que oferecesse a Deus, Deus era obrigado a aceitar. Aí eu pergunto: você aceita qualquer coisa? Eu aceito. Eu acabei de dizer, se não me esculachar, eu nunca vou reclamar num presente que você me deu. Mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui não são assim, são exigentes. Aí eu falo: se você é exigente, imagine Deus. Se você não aceita qualquer coisa, imagine Deus. Mas hoje estão oferecendo a Deus, tanto é que um exemplo que a gente dá aqui muitas vezes, é que muitas vezes, nessa igreja não se faz mais isso, graças a Deus, de tanto a gente falar, de tanto orientar, não ouço isso há muito tempo, mas quantas vezes a gente está na porta ali, cumprimentando as pessoas que estão saindo do culto, e a gente ouve alguém falando: pô, escuta, gostou do culto? E aí, o culto foi legal? O culto foi para quem? Se tivéssemos de perguntar a alguém se gostou do culto, esse alguém é Deus.
Porque o culto é para Deus, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Nós estamos aqui cultuando a Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o soberano, Criador e mantenedor do universo. Se a principal razão para nos reunirmos como igreja é ouvirmos a palavra de Deus pregada a partir do púlpito, então como nós nos preparamos para isso? Planejamos a nossa semana para que nada prejudique a nossa agenda dominical? Ou agimos como todos? Meus irmãos, nós não devemos faltar à igreja em hipótese alguma por causa de coisas que não são justificáveis. Você não pode, eu não posso faltar à igreja no domingo para poder preparar um almoço para alguém que é especial, seja ele quem for. Eu não posso, isso não justifica, isso é pecado. Nós negligenciarmos o momento de culto para ficarmos cozinhando para que seja quem for. Conversávamos hoje aqui no conselho, quando a gente estava examinando o casal, a Anne e o Richard e a Anne. Nós comentávamos aqui que infelizmente virou moda, até mesmo entre os crentes, fazerem casamento no dia do domingo, alugarem sítio, fazerem casamento no dia do Senhor, fazer aniversário, ou ir em aniversário, e aí está cansado, não pode vir o culto. Por quê? Porque foi para o aniversário, está cansado. Irmãos, o domingo é do Senhor, o dia é do Senhor, não é meu. Então tem que ser do jeito que Ele prescreve na palavra dEle. Você não pode se cansar em demasia no sábado, e chegar aqui no domingo cansado, se isto é, se você vier. E à noite a mesma coisa. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Você não pode oferecer a Deus o seu cansaço, o seu momento mais difícil, o seu momento em que você está menos concentrado. Pelo contrário, é o melhor de você que você deve oferecer a Deus, porque Deus não é um ser humano, Deus não é uma pessoa qualquer. Ele é o Criador e Salvador da sua vida. Ele mandou o Filho dele para morrer em seu favor. E Ele quer ser cultuado de acordo com a palavra dele. Neste ponto, meus irmãos, ao tratarmos da adoração dos filhos de Deus, devemos ter em mente três coisas. Primeiro, o conteúdo da adoração. Segundo, a forma da adoração. Terceiro, a motivação ou o espírito da adoração. Fica claro pelas palavras usadas por Salomão que os três elementos são importantes e indispensáveis num culto. À luz não somente deste texto, mas de muitas outras passagens bíblicas, para que a adoração ou o culto sejam aceitáveis a Deus, as duas primeiras são completamente dependentes da última. Ou seja, o conteúdo da adoração, a forma da adoração, de nada vão adiantar se o espírito da adoração ou a motivação for errado. Não vai adiantar nada. Meus irmãos, eu disse para vocês que se pudéssemos resumir esta parte, que vai da parte B, do versículo 1 até o versículo 7, em três principais lições, que diz respeito a como devemos cultuar a Deus. Essas três lições seriam essa. Primeiro, quando nós nos apresentarmos perante Deus, não só na igreja, mas em qualquer lugar que estivermos, a primeira coisa que nós temos que entender, aprender, é que nós devemos ouvir mais. Nós devemos ouvir mais. Segundo lugar, nós devemos falar menos. Em terceiro, nós devemos cumprir os nossos votos. Se você fez algum voto a Deus, independente do momento da sua vida, você precisa cumprir. A Bíblia é bem clara que é melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Então, resumindo esse texto aqui, que a gente acabou de ler. Primeira coisa, ouça mais. Ouça mais. Ouça a voz de Deus.
ouça a pregação da palavra de Deus, a boa pregação da palavra de Deus. Ouça mais, fale menos. Em terceiro lugar, cumpra todos os votos que você proferiu diante do Senhor. Todos os votos que você proferiu diante do Senhor. Por quê? Porque, como falamos há pouco, se tivermos que pegar a parte mais importante desse texto é: tu, porém, teme a Deus. Teme a Deus. Meus irmãos, eu me lembro, quando era criança, pré-adolescente até adolescente, eu me lembro que um olhar do meu pai, não concordando com algo que eu fiz, doía muito mais do que se ele me desse alguns tapas. Meu pai olhava para mim, é como se eu pensasse: pai, é melhor você me bater, porque esse olhar do Senhor está me machucando. Eu entendi tudo o que o Senhor quis dizer com esse olhar. Irmãos, se é assim com o ser humano, imagine com Deus. Deus é sério. Deus quer ser cultuado pelos seus filhos. Ele exige a adoração dos seus filhos, mas não qualquer tipo de adoração. Por fim, nem todo culto é aceito por Deus. Nem todo. Aliás, infelizmente, eu estou para dizer que a maioria dos cultos oferecidos por aí não são aceitos por Deus. Então, nem todo culto é aceito por Deus. Existe a ideia equivocada de que basta estar alguém invocando o nome de Deus, seja de que modo for, para que Ele se agrade. O Senhor disse pela boca do profeta Isaías que os sacrifícios, as festas religiosas e as reuniões do povo de Israel lhe eram abominação. Jesus também ensinou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, finalmente, para que o culto seja aceitável a Deus, é indispensável que tenha alguns requisitos. São eles: primeiro, o culto deve ser realizado com fé. Lemos lá em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, em primeiro lugar, o culto deve ser realizado com fé. Segundo, o culto deve ser realizado com sinceridade. Mas, entenda, apenas sinceridade não basta, pois uma pessoa pode ser sincera, mas estar laborando em erro na sua sinceridade. Terceiro, o culto deve ser oferecido somente a Deus. Jesus, citando Deuteronômio 6,13, disse ao tentador: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quarto, o culto deve ser oferecido a Deus em nome de Jesus exclusivamente. Esta afirmação combate a prática do espiritismo e do romanismo, ambos com suas doutrinas antibíblicas e blasfemas. E por fim, irmãos, não menos importante, o culto deve ser oferecido com ordem. A necessidade de ordem no culto não é invenção dos conservadores. A gente acha que foi dos presbiterianos, que foi Calvino que inventou a ordem no culto. Irmãos, de jeito nenhum. Na verdade, irmãos, a ordem no culto é uma exigência divina. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, o qual o culto deve ter pontualidade,
organização e espírito de reverência. É isso mesmo. O culto deve ser pontualidade para começar e para terminar. Deve ter pontualidade, organização. E essa organização que incomoda muitos pentecostais, né? Neopentecostais, então, o pessoal chega aqui, vê essa ordem e fala assim: o Espírito Santo não está lá. Lá é completamente um homem que domina, que comanda. Irmãos, é a Bíblia que fala que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Ordem e decência. Então, meus irmãos, como cultuar a Deus? Para você cultuar a Deus adequadamente, primeiro você precisa conhecer quem é o Deus que exige a adoração dos seus filhos. Segundo, você também precisa entender como deve ser a adoração dos filhos de Deus. Você olha para esse texto aqui e você percebe que desde aquela época Salomão já estava aqui preocupado com a adoração que estavam oferecendo a Deus no templo e que estava ali completamente fora dos padrões bíblicos. E ele está orientando, e a Bíblia nos orienta hoje também a fazermos o que é correto à luz do Senhor. É um grande privilégio estarmos aqui cultuando a Deus, mas não deve ser de qualquer jeito. Então, uma coisa que eu peço para vocês, se vocês não fazem ainda, e se você faz, continue fazendo e faça cada vez melhor. Se prepare para cultuar a Deus no domingo. E o preparo não é de domingo de manhã. O preparo é durante toda a semana. É a mesma coisa. Quando é que você vai se preparar para poder participar da ceia? Agora que a gente vai orar e cantar? Não. É durante. Quando acaba uma ceia, você deve estar se preparando para participar da outra, mesmo que a outra seja um mês, daqui a um mês. Não é de última hora. Não é de qualquer jeito. Que Deus te abençoe.